anuncia-me. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, que logo depois, algum tempo depois, se transformaram em apóstolos, ou já eram naquele momento. Pedro, Tiago e João, Jesus tomou consigo e os levou sozinhos para um lugar retirado, sobre uma alta montanha. A montanha é a experiência de Deus, a montanha é o subir até a presença do Senhor. Jesus eleva os discípulos até eles serem capazes de contemplar Deus. Eleva o coração, eleva a alma dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele nos eleva para que a gente seja capaz de contemplar a manifestação de Deus, para que a gente seja capaz de perceber, de sentir Deus, de enxergar com os olhos do coração e do corpo mesmo a presença e a ação de Deus. Jesus nos eleva, sobe uma alta montanha com seus apóstolos, seus discípulos, os 3, Pedro, Tiago e João. E aí se transfigurou, foi transfigurado diante deles. Jesus mudou de figura. Jesus resplandeceu naquele momento diante dos olhos dos apóstolos, dos discípulos, que ele levou consigo para aquela experiência. As roupas de Jesus ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhuma lavadeira do mundo poderia alvejar. Ficou resplandecente, límpido, transbordante de santidade. A luz resplandeceu, brilhou do rosto de Jesus, de seu corpo, e suas vestes ficaram brilhantes, como nenhuma lavadeira poderia alvejar, como a luz do sol, muito mais do que isso. Os apóstolos viram isso, meus irmãos. Essa foi uma experiência que eles viram. Os apóstolos vivenciaram isso. Você pode ver essa mesma narração nos outros evangelhos sinóticos. São os 3 evangelhos que contam esse acontecimento. Mateus, Marcos e Lucas contam essa mesma experiência. Eles viram isso, foi essa experiência que eles tiveram. Eles viram, eles perceberam isso. Foi a experiência que os apóstolos tiveram e depois contaram, depois narraram, depois escreveram e virou Bíblia. Isso não é um faz de conta, isso não é uma figura de linguagem, isso não foi um sonho, isso não foi um delírio dos discípulos. Isso foi uma experiência que eles tiveram. 3 discípulos estavam ali, tiveram a mesma experiência. A transfiguração de Jesus diante dos seus olhos, diante dos olhos dos apóstolos. E naquele momento eles ainda viram mais. Enquanto Jesus brilhava como uma luz muito mais do que o sol, apareceram ali Elias e Moisés. Apareceram esses 2 profetas do Antigo Testamento, um representando a lei, outro representando os profetas mesmo, a linhagem profética. Eles apareceram ali diante de Jesus. Eles que viveram séculos atrás já não existiam mais no mundo, mas agora estavam ali diante de Jesus. Foi isso que os apóstolos viram, foi essa experiência que eles viram, foi essa experiência que eles tiveram, foi isso que Deus permitiu que eles vissem, e eles foram capazes de ver porque deixaram que Deus agisse neles. E eles viram então Moisés e Elias. Como é que eles reconheceram? O Espírito Santo revelou. O Espírito revelou que quem estava ali com Jesus era Moisés e Elias. Personagens antigos do Antigo Testamento, que eles não conheciam por foto, nem por imagem nenhuma. Mas naquele momento o Espírito revela, quem está ali é Moisés e Elias. Estão vivos. Eles que viveram séculos atrás, continuam vivos agora, porque partiram para Deus e continuam vivos, são santos diante de Deus. Olha só a realidade divina, olha a realidade de Deus se revelando, olha a realidade do céu se manifestando. É o céu que se revela, é o céu que se manifesta, meu irmão. O céu se revela quando quer se revelar e quando tem um grande objetivo nessa revelação. O objetivo é nos levar à fé, o objetivo é nos converter, o objetivo é nos fortalecer,
para que sejamos capazes de testemunhar Cristo diante do mundo, para que sejamos capazes de superar a morte, superar as perseguições, superar a cruz, enfrentar qualquer coisa. Podemos enfrentar qualquer coisa porque estamos fortalecidos por essa certeza do céu, essa certeza de Deus, essa certeza da realidade eterna que se manifesta, que se mostra. Foi isso que aconteceu aqui nesse evangelho. Moisés e Elias conversando com Jesus. Os apóstolos ficaram meio bobos, não sabiam o que fazer, quiseram fazer tendas. Ô Senhor, vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Você sabe o que significa isso, Davi? Os apóstolos queriam abrir religiões, queriam inventar religião. Eles queriam fazer tendas. Tendas é a tenda do encontro, é a tenda onde ficava a Arca da Aliança, é a tenda da reunião, é a religião. Eles queriam fazer 3 religiões, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus e os apóstolos, Pedro, Tiago e João, ia cada um escolher onde entrar, em que tenda entrar. Eles ficaram tão bobalhados que passou isso na cabeça deles. Eles não sabiam o que dizer. O evangelho diz, eles não sabiam o que dizer, porque estavam com medo, estavam estupefatos com aquele fato, com aquela situação que estavam vendo, com aquela cena que estavam vendo. Então, quiseram fazer alguma coisa para louvar a Deus, e quiseram inventar religião. Mas a religião não pode ser inventada pelo homem, meu irmão. Qualquer religião que seja inventada pelo homem, ela é falha, ela é falsa. Qualquer coisa que se chame religião, que foi inventada por algum homem nesse mundo, ela é falsa, falha e não nos conduz a Deus. A única religião que nos conduz a Deus é aquela que Cristo mesmo instituiu. Ele é a nossa religião. Ele instituiu a igreja, a santa igreja, nos deu a palavra, nos deu os sacramentos, nos deu a Eucaristia, nos deu Nossa Senhora. Ele se revelou para nós e dentro da igreja que ele instituiu, ele é a religião, é Cristo nossa religião, ele é a nossa religião. É Ele que nós encontramos na igreja, é Ele que nós encontramos na missa, é Ele que nós encontramos na Eucaristia, é Ele que Nossa Senhora coloca nos nossos braços, quando nós rezamos o Santo Terço, o Santo Rosário, é a Cristo que nós buscamos, é Cristo que nós encontramos, é a Ele que nós abraçamos, é debaixo do poder dEle que nós nos colocamos. Pois é, meu irmão, nenhuma religião pode ser fundada pelo homem. Somente Cristo é a nossa religião. Somente Cristo pode instituir a verdadeira religião. Pedro, Tiago e João quiseram fazer 3 tendinhas. Jesus diz, não, tá bom, já entenderam. Já não entenderam, já não estão entendendo. Naquele momento que Pedro, Tiago e João quiseram fazer 3 tendas, a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E Jesus vai nos dizer, lá no Evangelho de Mateus capítulo 16, ele vai dizer para Pedro, Pedro, diante dessa fé que você acabou de proclamar, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem sou eu para vocês, meus discípulos? Quem sou eu? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta fé, eu instituirei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aquilo que a igreja fizer nessa terra será feito no céu. O que desfizer será desfeito no céu. Darei as chaves do reino. Meu irmão, minha irmã, só Cristo pode fazer a tenda, porque Ele é a tenda. Ele é a tenda pela qual Deus habitou entre nós. Cristo é a tenda que Deus armou no meio dos homens. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E é isso que se revelou naquele momento. Jesus se transfigura. A voz do Pai diz, este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. E os apóstolos saíram então com a incumbência de anunciar essa verdade depois da ressurreição do Senhor. Pois é, meu irmão, minha irmã, Jesus já ressuscitou. Jesus ressuscitou e nós proclamamos isso. Nós proclamamos, a igreja proclama a ressurreição de Cristo para o mundo saber, para o mundo ter salvação. A igreja proclama o Evangelho, a igreja proclama o nome de Jesus, a igreja proclama a ressurreição de Cristo. Jesus que vence a morte, sai do túmulo e vive para a eternidade. Ele é a certeza da nossa salvação, da nossa ressurreição. É Ele que nós proclamamos, é Ele que a igreja proclama. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo.